Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã desse sábado, o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, traz mais uma edição do seu programa espírita, Nova Era, apresentando uma temática espírita a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, espíritas e não espíritas. E dando continuidade à nossa temática da semana passada, quando aqui nós falávamos sobre a questão da saúde e a cura alternativa e alterativa, nós encerramos a nossa fala da manhã dizendo que a Organização Mundial de Saúde elucida que a ausência de doenças não caracteriza a saúde, pois essa depende de 3 fatores essenciais, a saber, o bem-estar mental, psicológico, o equilíbrio orgânico e a satisfação econômica, de que a saúde é um estado do que é são, do que tem funções regulares. Funções regulares. Nós falamos com vocês sábado passado. E o nosso ponto de partida hoje é este aqui, se tratando que essas funções, certo? Regulares quer dizer homeostasia. A homeostasia é um fenômeno, é um equilíbrio da mente com o corpo com a mente. Tá? Não é somente funções orgânicas, são funções também mentais. Chama-se homeostasia. É esse equilíbrio da mente com o corpo com a mente. Vice-versa. Então, lexicamente, saúde é o estado do que é são, do que tem funções regulares. Equilíbrio entre mente e corpo físico. Tá aí. É a mente e o corpo que estabelece essa relação de equilíbrio, que nós chamamos de saúde. Não podemos assegurar que estamos curados desta ou daquela doença. E que por isso temos o quê? Temos saúde. Quando estamos apenas nos referindo ao corpo físico. O que mais vale é tratar o da cura legítima. E não apenas da ausência de doenças. Estamos falando de saúde integral, que significa condição de bem-estar mental, certo? Orgânico e econômico. Então, é muito importante nós restabelecermos a saúde e não ficar relutando, certo? Com a doença, através da busca das curas, certo? Porque a cura é um antônimo da doença, quer dizer, é o contrário da doença. Então, se nós não adoecermos, quer dizer, não vai precisar de buscar cura. E para não adoecermos, nós precisamos estabelecer a linha de equilíbrio. A saúde, que é as funções regulares. Somos muitas vezes o cego de Jericó, a esmolar a Jesus a misericórdia pelo nosso sofrimento. E certamente, quando apelamos por Jesus, somos atendidos. Jesus jamais desamparou qualquer um de nós em qualquer das circunstâncias. Seja no momento das doenças, certo? Do aperto, do perigo. Ele está sempre nos atendendo. Nós somos verdadeiros choramingões, né? Que está sempre implorando a Ele. Todavia, lembra o Espírito Emmanuel de forma bastante oportuna, que quando surgem as oportunidades do nosso encontro com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, colocamos-nos com indiferença diante do chamamento da tarefa renovadora da qual Ele propôs a nós. A gente esquece do Evangelho. A gente esquece dele, a gente esquece de Deus, a gente esquece da espiritualidade. Mas quando o perigo sonda, quando a doença vem, a nudez, certo? A falta do din-din vem, a gente quer apelar para Deus. Oh, não é possível, logo eu. Por quê? Não você.
porque tem que acontecer com o outro, com você não. É esse posicionamento que temos diante de quê? Da resposta divina. Está ligado à resposta, à forma insensata com que pedimos ajuda. É falta de sensatez. O tempo todo nós precisamos perceber que Jesus já nos trouxe o legado, o bálsamo curador para as nossas chagas. E, no entanto, hora nenhuma nós damos atenção a ela, que é o seu santo evangelho. O evangelho-terapia. E o tempo todo estamos implorando a ele, que sana esse ou aquele mal, que nos permite maior din-din, maior satisfação física. Ô, gente, da espiritualidade não vem nada físico. Sabe por quê? O mundo espiritual não é físico como o nosso mundo. Você vai pedir dinheiro aos espíritos? Não tem jeito, não tem dinheiro. Você vai pedir satisfação gustativa, né? De uma boa bebida, de um bom alimento? Lá não tem isso. Você vai pedir encaminhar um namorado, uma namorada, um bom casamento? Lá não tem isso. Essas convenções. Então como é que você fica pedindo aí, os bons espíritos, aparece um bom namorado para mim, uma boa namorada, que eu ganho na loteria? Peraí, isso é perca de tempo. Olha, tem uma passagem do cego de Jericó, que eu vou comentar com vocês. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Vamos ver só o primeiro. Item 41. Dizendo, havia o seguinte, havia um cego em Jericó. E ele procurou cura de todo jeito, não encontrava. Certa feita ele ficou sabendo que Jesus passaria pela periferia de Jericó. Então, ele foi esperar Jesus passar. E quando ele ouviu a multidão toda, naquele alarido, né, ele pensou, está chegando Jesus. E quando o alarido aumentou, ele percebeu que Jesus estava passando. Ele começou a gritar, mestre, mestre, mestre. Aí os apóstolos de Jesus falaram assim, o que é isso? Para com essa gritalhada, não grite. Jesus não é surdo, não. Aí o cego continuou gritando. Aí Jesus parou e se dirigiu a ele, ao cego de Jericó, e fez a seguinte pergunta, que queres que te faça? Olha a pergunta de Jesus. Aí o cego lhe disse, Senhor, que eu veja. Olha só, que queres que te faça? E ele disse, o cego, que eu veja. Olha a resposta de Jesus. Então Jesus lhe disse, vê. Então vê. Tua fé te curou. Tua fé te livrou. Então, essa foi simplesmente a resposta. É aqui que eu digo, que eu devolvo para você a cura. Entende? A cura não estava em Jesus. O cego queria ver. Então Jesus simplesmente disse a ele, então vê. Está dentro de você aquilo que bloqueou a sua visão. Basta você remontar a causa pelos efeitos e você terá então a cura. Quer ver? Vê. Tua fé te salvou, te livrou desse estado. Aí, vamos então ver o significado dessa parábola. O cego de Jericó. Quer dizer, esse então ver, quer dizer, ver além das aparências, como ele mesmo vê a realidade espiritual. Nós somos pessoas que estamos vivendo num mundo arraigado de materialismo. A nossa vida é só correr atrás do din-din, é só correr atrás da comida, da bebida, da satisfação pessoal,
dos prazeres da matéria, da carne. A gente não busca as questões espirituais. Nossa vida é de aparências, estamos fazendo de conta aqui, certo? Estamos fazendo aqui simplesmente para sobreviver. Não estamos preocupados com o nosso futuro. Então, ele disse, ver além das aparências, como ele, Jesus, o mesmo, vê a realidade espiritual. Então, está concitando a esse homem, esse cego de Jericó, a voltar para dentro de si mesmo e desenvolver essa percepção visual, não simplesmente do mundo corporal, do mundo material, das coisas mundanas, mas ver as coisas espirituais. Voltar para dentro de si e se perceber que você é um espírito imortal, de que você é um espírito a caminho da evolução espiritual, que você não está aqui na Terra para poder aproveitar a vida, os prazeres da matéria, da carne. Não! Volte para dentro de você e se perceba que você é um ser espiritual. Como sendo um ser espiritual, busque sua espiritualidade. Busque os valores imortais que está dentro de você. Sai dessa vida de pieguismo, de choramingação, essa vida miserável, essa vida de materialismo exacerbado, de misérias humanas. Volte para dentro de você e busque a sua elevação espiritual. É isso que Jesus disse ao cego de Jericó. A passagem evangélica lembra-nos de maneira amorosa que não é necessário pedirmos muito, mas apenas ver com compreensão, essa compreensão, a exata importância de cada momento de nosso processo evolutivo. É de vermos, sabermos de onde nós viemos, por que estamos aqui, por que sofremos, para onde nós iremos quando daqui partimos, pela morte do corpo físico. É com compreensão ver a exata importância, certo, da nossa participação no universo, como integrante, co-criador em plano menor, observar com amor e justiça as coisas, pessoas, situações, a fim de podermos sair desse labirinto que nós construímos ao nosso redor e que nos impede de chegarmos ao fim, que é justamente a finalidade que se chama evolução espiritual. Por essa razão, é preciso traduzir a palavra saúde em harmonia, equilíbrio e bem-estar do corpo e da alma. Em uma palavra, cura, e não doença, certo? E essa cura é o restabelecimento da saúde permanente, duradoura, porque quando Deus nos criou sadios. Nós é que nos adoecemos pelas nossas enfermidades que nós acarretamos a nós mesmos. E as doenças? Elas persistem porque não sabemos receber o que nós pedimos. Senão, vejamos, a vida chama-nos ao trabalho da renovação constante. Nós somos abençoados com luz do conhecimento, que é o Santo Evangelho de Jesus. O que nós fazemos? Permanecemos indecisos, sem coragem de caminhar para as realizações da tarefa que nos elevaria. Nós sentamos, cruzamos os braços e quer ir ao centro espírita receber um passe. Quer que alguém nos cure. Quer que os espíritos nos curem, os nossos males. Mas nós mesmos não queremos hora nenhuma levantar-se com coragem, com ânimo e buscarmos a nossa própria renovação interior. Aonde está a nossa cura? A gente quer que os outros façam por nós, mas nós mesmos não estamos fazendo nada. Somos conduzidos ao trabalho de ajuda ao próximo para fortalecer nossos objetivos de crescimento, mas por aguardarmos gratidão ou reconhecimento pelos nossos atos, afastamos-nos do serviço, quando isso não acontece. Eu falo para você, e falo sentado aqui agora, nessa cadeira, com toda determinação, certo? De que fazer o bem aos outros é fazer a nós mesmos. A caridade, certo? Benfazeja, é a única solução das nossas dificuldades,
das nossas problemáticas. Então sair fazendo um trabalho do amor, da caridade ao próximo, é o melhor lenitivo, é a melhor profilaxia das doenças, dos males. É a cura, certo? Porque Jesus disse que o amor cobriria uma multidão de faltas, de pecados. Pecados quer dizer faltas. Então, mas a gente quer fazer o bem, dar com a mão e levar a outra. Não, meu amigo. Não temos que levar a mão para ajudar e levar a outra para receber, não. Certo? É o que a gente quer, certo? É assim, uma resposta que os outros nos agradecem, que nos eleva a nossa vaidade, o nosso orgulho, nosso reconhecimento. Não! Certo? Esse dar-se independe de você querer receber benefícios. Companheiros difíceis são colocados a conviver conosco, seja no lar, seja no trabalho, como atendimento de Jesus às nossas rogativas. E, no entanto, nos afligimos, revoltando-nos, abandonando a luta redentora, afastando-nos dele. Quantas vezes a gente fala assim, oh meu Deus, me dá mais paciência, me dá mais tolerância para aguentar esse marido chato, aborrecido, intransigente. Quantas vezes nós dirigimos a Deus e pedimos, oh meu Deus, me dá mais paciência, tolerância para aguentar essa esposa, essa mulher gastadeira, essa mulher chata, aborrecida, que pega no meu pé o tempo todo. Quantas vezes dirigimos a Deus e pedimos a Ele, oh meu Deus, me dá mais tolerância, paciência para aguentar esses filhos, esses aborrecentes. Aí, não esqueça, você está pedindo paciência, não é? Tolerância. Então, o marido fica mais chato, a esposa fica mais chata, certo? Mais intransigente, os filhos mais aborrecentes, não é isso? Você não está pedindo, não é isso? Mais paciência e tolerância? Então, eles vêm justamente para estimular em nós a paciência e a tolerância, para despertar em nós a paciência e a tolerância. Porque a paciência é conhecimento consigo. Tolerância é você aceitar o outro. Então, toda vez que você está pedindo aí, ainda mais, então vai aumentar a problemática. Então, meu amigo, não peça paciência, não peça tolerância. Vive a tolerância, vive a paciência. Certo? Aí as coisas vão abrandar. Certo? O marido, a esposa, os filhos, tudo vai se controlar. Certo? Então, nós não temos que estar pedindo, certo? Porque muitas vezes nós pedimos e às vezes nós nos afastamos muito mais ainda, certo? Então, está nas mãos de quem? Nossas mãos. A inércia diante das respostas. Aparece porque esperamos muitas vezes a resposta materializada de Jesus. Nós pedimos Ele e nós queremos que Ele materialize tudo. Né? Põe na nossa frente aquela lindona namorada, o saradão do namorado, não é isso? Põe na nossa frente o din-din, que ganha na loteria, que tenha sucesso no trabalho, no amor, enfim. A gente quer que Jesus materializa o que nós estamos pedindo. E Ele não materializa. O que temos que fazer é nós buscarmos essa materialização pelas nossas atitudes. Se você quer materializar, você tem que trabalhar, você tem que agir. O apóstolo Tiago dizia, prove sua fé sem obras, sem ações, sem atitudes. E eu, Tiago, provarei a minha fé pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. Fé é atitude, meu amigo. Reza não funciona, certo? A oração é atitude. Oração é ação, hora. Ação, momento. É pegar e fazer. É parar de ficar pedindo de braços cruzados. Esperamos o dinheiro, esperamos a evidência social, sem trabalho e merecimento. E, quase sempre, exigimos dele a transformação das circunstâncias que nos traz aflições e às quais estamos sujeitos no caminho evolutivo. Nós somos objeto e causa do sofrimento, das dores.
e queremos que Jesus nos livra o tempo todo. Não aguento mais. Nossa Senhora, o universo conspirou contra eu. Não, é você, somos nós que conspiramos contra nós mesmos. Em todas as curas que o mestre realizou, uma constante pode ser observada, seja no cego de Jericó, ou na mão ressequida do paralítico que se fez sã, não é isso? É a de não ser lhe dado nada material, mas sim de lhes devolver os instrumentos para o trabalho de crescimento na conquista das grandes realizações pessoais. E esse é o trabalho do centro espírita. Nós aprendemos com Jesus que não é prometer você a cura, é devolver para você a tua fé, a tua condição, porque a fé está dentro de você, a cura está dentro de você. Cabe a você remontar as montanhas. As montanhas são as dificuldades. Não é a montanha literalmente falando, a serra do monte ali do Cajuru, mas é a dificuldade que você encontra, que é a soberba, certo? Que é o egoísmo, que é a vaidade tola que impeçam que as nossas forças são liberadas de dentro de nós mesmos. As lições do excelso, amigo, são para todos, em todos os tempos, em qualquer lugar, não importando quais sejam os tempos de orações aos quais estejamos ligados. Não basta somente estender a mão a Jesus, rogando curas, sejam físicas, sejam do espírito. É imprescindível aprendermos a receber suas bênçãos. Não basta tão somente o interesse pelo quê? Pela recomposição do veículo carnal. Porque, acima de tudo, nós necessitamos da cura do espírito. Então, muitas vezes, meu amigo, a doença no corpo é a cura da alma. Está lá no capítulo 14 do item 176 do Livro dos Médiuns, lá no item 8, certo? Quantas vezes nós não percebemos que a doença no corpo é a cura do espírito, é o expurgo. A doença no corpo é o expurgo daquilo que está na nossa mente, os miasmas deletérios, a matéria que nós inoculamos no passado, certo? Que é justamente as toxinas mentais, que é o lixo que nós colocamos em nossa mente. Agora temos que dispô-lo da forma de quê? Das doenças, contraímos através do corpo físico, no processo da encarnação, das nossas encarnações, e através dessas mesmas e que nós expelimos, expurgamos, através do processo reparador expiatório. O Evangelho alerta-nos para que entendamos o valor da saúde. Evangelho é saúde. A moléstia do corpo é sempre difícil de ser compreendida e muito menos aceita, pois ainda sequer conseguimos entender porque o trabalho no bem nos traz o equilíbrio orgânico. Quem de nós já percebe a lição oculta de Deus na moléstia que nos assalta? Quem? Certo? Esses males que nós mesmos plantamos, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, certamente nenhum de nós. Todavia, ela ali está. E, quando pedimos para que nossas forças sejam restauradas, esperamos sempre não precisar fazer qualquer esforço para que isso aconteça e se concretize. A gente cruza os passos e quer que Jesus mova o universo a favor, conspira a nosso favor, quer que o dinheiro aumenta sem que nós trabalhemos e que trabalhemos mais. Dinheiro é fruto de inteligência, é fruto de trabalho. Use mais a cabeça, menos o corpo, e o dinheiro virá mais, na medida do seu merecimento. Mas ele ficou muito claro, e deixou muito claro para nós, Jesus. Crede que tudo que pedirdes pela oração, haverei de conseguir. Então, meu amigo, cuidado com aquilo que você peça. Às vezes o que você peça não é bom para você, como dizia Paulo de Tarso. Tudo eu posso, tudo eu quero, mas nem tudo me convém, porque nem tudo é bom para mim. Viu? Então, nós precisamos aprender a encontrar nas lições do excelso Senhor
Deus Pai, Criador, Jesus, nosso mestre e guia, pelo seu Evangelho, a vivermos em harmonia com as leis que estão dentro de nós. O problema nessa atitude imatura prende-se ao fato de desejarmos o quê? Ser curados, para nós continuarmos a cometer os atos desequilibrados, os vícios que nos levariam às quedas maiores. E como não conseguimos a cura desejada, segundo nossa vontade e caprichos, dizemos que Deus não nos atende, nos abandonou, e a fé que já não era firme, acaba-se. Então, a gente quer que tudo venha de fora para dentro, certo? A gente quer ser curado, mas nós nos movemos uma palha para poder corrigir a nossa vida viciosa, maledicente, certo? Materializada. Todo enfermo deseja curar-se, isso é justo. Mas é importante que ele conheça também o valor de todos os recursos colocados à sua disposição, para que a sua experiência terrena seja coroada de benesses. Benesses essas conquistas em árdua luta contra a adversidade. É pelo trabalho, é pela luta incessante, é pela busca. Ajuda-te, o céu te ajudará. Está lá no Evangelho. Busque e acharás. Batei a porta e a porta abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. O Evangelho explica a todos nós que muitas de nossas doenças têm origem nas aflições que acumulamos e no nosso comportamento desregrado, seja ele qual for. Assim, se analisarmos nossos pensamentos e nossa conduta, vamos nos deparar com alimentações abusivas. Alimentamos o ódio em nós, o ressentimento, a mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, a ausência de auto-perdão, o vazio existencial e não a aceitação das provas que nós mesmos elegemos para todos nós. Não nos livramos destes estados mentais, mas queremos bons resultados depois de um passe magnético. Certo? O auto-perdão certamente será a melhor medida curativa. Será a melhor medida curativa, o auto-perdão. Às vezes estamos precisando dar um abraço no ente querido, trocar as energias afetuosas com ele, dirigir uma palavra de compreensão, de carinho, pois estamos às vezes carentes afetivamente, carentes de afeição, necessitados de sair desse estado mórbido, de egoísmo, pois é dando que nós recebemos, meu amigo. Assim, né, como o corpo físico também, ele pode inocular venenos, o perispírito também inocula, se intoxica também de fluidos, tá? Essa intoxicação pelos maus pensamentos. Precisamos então de bons pensamentos, certo? Para não afetarmos assim esses 70 bilhões de células que são seres vivos em nosso corpo físico, que nós envenenamos com os nossos pensamentos. Não importa que sejamos nós o doente ou a outra pessoa. A cura só pode ser conquistada pela renovação mental, ainda que sejamos sob cuidados do médico da matéria, quando doentes recusam-se a tomar o remédio receitado ou seguir as recomendações médicas. Você vai no médico, ele faz o diagnóstico, havia receita, você não toma o remédio. Aí você vai no centro espírita, recebe as orientações espirituais e não segue os preceitos do Evangelho de Jesus. E quer a cura. Não tem jeito. Para uma recuperação mais rápida, preferindo continuar com seus queixumes e assim sentirem-se vítimas, infelizes e às vezes até abandonadas. Estão doentes e desejam continuar assim, a menos que não precisem realizar qualquer esforço para a sua cura. Então Jesus, o médico divino, receitava a vigilância do pensamento, a oração constante, o perdão e a prática do amor, a prática da caridade, como profilaxias. Recomendava constantemente: buscai e achareis.
deixando claro a necessidade do nosso movimento em direção à própria cura, a fim de nos fazermos credores dos benefícios recebidos, quando a ajuda dos bons espíritos vem em função do nosso merecimento. A cura explicada. Tua fé te salvou, teus pecados te são perdoados. Vai e não erres mais, não peques mais, em momento algum. Ele nos eximiu da responsabilidade sobre as nossas doenças e sobre a nossa cura. Então, quer dizer, ele jamais nos isentou. Então, foi por isso que eu disse que ele não inculou ninguém. Ele devolveu para os doentes a atitude da própria cura. Porque ele não eximiu, porque os erros são os nossos, os atos são nossos, a colheita são nossas, desculpa, as semeaduras são nossas, a colheita também é nossa. Então, se Jesus tivesse curado qualquer um, ele teria eximido este, certo, da responsabilidade de como sendo causa e objeto das doenças, dos males. E de que estaria eximindo também de buscar pelo efeito a causa e a cura de si mesmo. Então, meus amigos, o programa Nova Era chega mais no final da sua apresentação nesse sábado. Queremos aqui agradecer a audiência, a participação de todos vocês e dizer, meu amigo, não esqueça, tua cura, as nossas curas, está dentro de nós mesmos. Busque, não fora, busque dentro. O Centro Espírita está aí para poder te atender, te auxiliar, te ajudar, mas não para resolver o seu caso, a sua situação. Está doente? Vá ao médico, vá ao psiquiatra, vai ao psicólogo, ao psicoterapeuta, vá também ao centro. Na pauta do merecimento, a ajuda virá em seu favor. Um grande abraço, muita saúde, muita paz para todos vocês. Um bom final de semana. Até o próximo sábado, às 9h30 da manhã, pela TV Candidez, o programa Nova Era, uma realização da AME, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. Bom dia, fica com Jesus. Obrigado.